Salve, salve galera, aqui quem fala é o Alan, sejam todos bem-vindos ao Alanimotion. Bom, eu estou devendo vídeos de Berserker há muito tempo aqui no canal e com o falecimento do mestre Miura decidi que em sua homenagem era hora de pagar essa dívida. Vou trazer diversos vídeos dessa obra que foi o meu primeiro mangá que eu li há mais de 10 anos atrás. Berserker é capaz de fazer qualquer pessoa se interessar pela leitura de mangás. Dito isso, esse primeiro vídeo será meio que um resumo / análise do primeiro e segundo volume da obra, que é o arco Black Sword Man, em português é o Espadachim Negro. Esse arco não tem nenhuma ordem cronológica, apesar de ser o primeiro arco. A obra começou a seguir uma sequência certinha apenas na Era de Ouro, que será o próximo vídeo que eu vou trazer. Aí na descrição eu vou deixar para vocês outras informações, como aonde ler, quais capítulos tem no arco e etc. E antes de começar, fortalece aí no like, se inscreva no canal e vire membro, que tudo isso me ajuda demais. E agora sim, bora pro vídeo. Bom, assim que o capítulo 00,001 começa, já temos uma imagem bem chocante do Guts se atracando com um demônio todo estranho. E obviamente eu não vou colocar a imagem aqui, pois não tô a fim de tomar um strike do YouTube. E passado essa cena bizarra, nós vamos parar em um bar onde vemos o Puck, que é um elfo da raça Psique, aprisionado com uma corda no pescoço. Esse elfinho se torna o primeiro companheiro do Guts, pois assim que o espadachim chega a esse bar, ele mata todos os bandidos que mantinham o elfo como prisioneiro. Claro que sua intenção não era salvar o elfo, mas apenas trucidar os bandidos e fazê-los mandar uma mensagem ao líder deles. E cara, sabendo que Berserker foi lançado em 1989, eu fico, muito chocado toda vez que eu leio esse primeiro capítulo. Pois logo de cara tu já tem cenas de extrema violência, tipo o Guts cortando um cara ao meio com sua espada gigantesca. Basicamente é o Miura mostrando a que veio. Ele deixa bem claro desde o começo de Berserker qual será o rumo da obra e que tratará de temas muito sensíveis. E se são sensíveis hoje em dia, imagina isso nos anos 90, mano. Realmente Berserker é um marco nos mangás. E após salvar o Puck e passar a lambida nos bandidos, Guts acaba sendo preso por vários soldados e lá é torturado ao extremo. Esses soldados servem a um cara que dizem não ser humano, e sim uma criatura do inferno. E é exatamente ele quem o Guts está querendo pegar. E depois de muita tortura, largaram o espadachim no chão, e é aqui que nós vemos uma marca que ele tem na parte de trás do pescoço. O Puck até pergunta o que é, mas o Guts se recusa a responder, mas avisa que em breve a tal criatura do inferno irá chegar para matá-lo e queimar toda a cidade. E assim como ele previu, as coisas foram acontecendo. Guts escapou da prisão e logo começou a empilhar corpos. Ele de um lado matando soldados e do outro lado a tal criatura matando cidadãos da cidade. Ali acontece, um banho de sangue, é gente morrendo pra todo lado. E ao avistar o espadachim, o mestre dos soldados revelou sua verdadeira forma. E meus amigos, o maluco é literalmente uma cobra gigante, bagulho doideira demais. Ele começou a esmagar todos que passavam à sua frente, e quando pegou o Guts e pensou que finalmente iria devorá-lo, o espadachim tirou uma carta da manga. Guts é um espadachim que carrega uma espada monstruosa, que a gente vai falar mais para frente sobre ela. Mas além disso, ele tem várias armas equipadas no seu corpo. Isso é porque ele enfrenta exércitos frequentemente, então precisa estar preparado para ataques de perto e de longe, e outras situações que acontecem. E uma dessas armas é um canhão que ele tem no braço esquerdo dele. É quase como uma arma de fogo com uma capacidade de explosão bem forte para a época. Com esse tiro, ele incendiou o corpo da cobra. E com essa brecha em vista, Guts sacou sua espada e cortou o monstro ao meio. Bom, obviamente ele ainda não estava morto, e é nessa hora que vemos um lado totalmente obscuro de Guts. O espadachim se mostra um ser meio sádico e perverso. Ele diz pro monstro não morrer ainda, pois quer devolver um pouco da dor causada por ele. E com um sorrisinho, macabro, Guts começa a atirar várias flechas nele. Para quem ainda não tinha lido Berserker, já pode se acostumando, pois esse é apenas uma das milhares de cenas pesadas que vamos ter pela frente. E se for parar para pensar,
esse aqui nem é nada demais comparado com o resto que tem, mano. E tipo, ao avançarmos nos capítulos, vocês vão entender um pouco mais sobre o Guts e ver como ele se tornou um cara assim. Mas voltando à morte da cobra, ele enxergou a marca do pescoço de Guts e disse que aquilo era a marca do sacrifício. O espadachim então pergunta: aonde estão os 5 membros da mão de Deus? Mas sendo da ralé, essa cobra aí não sabe do paradeiro deles, e então como não tem nada a oferecer, Guts deixa ele lá queimando até morrer. Depois de finalizar esse monstro, o espadachim segue a sua viagem e durante o caminho uma carruagem com um velho e sua filha aparecem e oferecem uma carona pro Guts. Obviamente, mano, ele recusa e diz que está sendo perseguido por espíritos malignos. Portanto, caso o senhor quisesse manter sua família a salvo, era melhor não oferecer essa ajuda. Mas o velho ignora o aviso e traz Guts e o elfo com eles na sua carruagem. É realmente uma pena essa decisão, pois quando o espadachim cai no sono, ele tem um pesadelo onde um monstro começa a persegui-lo. E quando finalmente consegue acordar, tinha de fato um monstro ali, chamado Incubus. Esse espírito maligno dá pesadelo às pessoas e se alimenta do medo delas. E aqui nós vemos que aquele papo de marca da maldição e o Guts ser perseguido por monstros não era só um papinho, mano. Isso realmente acontece. E antes de seguirem com a carruagem, vários outros monstros começam a aparecer. E a primeira vítima foi a filha do velho. Ele ignorou os avisos do Guts e pagou muito caro por isso. Sua filha, velho, foi tipo, mano, empalada por uma lança. E ela se transformou em uma espécie de zumbi, de forma que ela mesma matou seu pai, mano. Tem sua situação, mas com sua espada gigante, Guts começou a aniquilar todos os monstros ali, incluindo a menina que não tinha mais salvação. O Puck vê a garota no chão e diz pro Guts que ele não tem culpa daquilo ter acontecido, meio que tentando consolar ele pela tragédia que aconteceu ali. Mas a reação do Guts é insana, mano. Ele diz que pessoas que se envolvem e morrem na batalha dos outros são apenas vermes. Tanto a menina como seu pai não tinham forças para se protegerem da destruição que Guts traz consigo. E deu no que deu. Se ele tivesse que se preocupar com os insetos que ficam em seu caminho, ele nem ia conseguir andar. Palavras duríssimas, mano. A personalidade do Guts é cruel e perversa. Mas calma que tá muito cedo pra gente falar disso ainda. Outra coisa é que, como eu disse no começo do vídeo, esse arco não tem sequência, ele é meio avulso mesmo. Só no próximo arco, que é a Era de Ouro, que as coisas seguem uma ordem cronológica. Então, continuando. A próxima cidade onde Guts chega é um local que julga e condena várias e várias mulheres por terem uma suposta ligação com demônios. O governador de lá havia sentenciado mais de 50 pessoas só no último mês, mano. E como já conhecemos um pouco do Guts, sabemos que ele é um cara ousado, digamos assim. O maluco chegou nesse julgamento, pegou a cabeça da mulher sentenciada e jogou no colo do governador. Ele fez de forma bem afrontosa mesmo. Tudo o que o Guts quer é guerra, e conforme os soldados vinham, ele ia debulhando um por um com sua espada gigantesca, até que ele fosse encurralado, mas por sorte um carinha mostrou uma rota de fuga pro Guts e o levou até sua casa. Chegando lá, ele revelou que salvou o espadachim, pois queria pedir um favor. Ele desejava que Guts matasse o governador da cidade, alegando que ele não era um humano, mas sim um demônio. O conde cortou e comeu a carne desse carinha. Por isso ele queria vingança, e como recompensa ainda ofereceu um item valioso que pegou da casa desse cara. Esse ovo com partes de rosto se chama Berrelit. Na hora que Guts viu aquilo, mano, ficou em choque e queria muitas explicações imediatamente. Então o carinha começou a contar toda a história. Ele se chama Vargas e era médico do castelo. O conde era um homem de coração frio, mas pelo menos até então ele era humano. Porém, 7 anos atrás tudo mudou quando conseguiu esse item. Ele começou a matar pessoas por prazer, torturando todos. Aquele monte de pessoas sendo sentenciadas com o motivo de serem pagãs era apenas uma desculpa para o conde arrumar mais corpos. Vargas até tentou fugir de lá com a sua esposa e 2 filhos, mas foram pegos e o médico foi obrigado a assistir o conde devorar a sua família.
Por sorte, Vargas conseguiu fugir depois disso, mas aquele ovo ali, segundo Guts, é uma chave que abre a porta de outro mundo, onde vivem monstros que vêm nos influenciando há muito tempo nas nossas horas mais escuras. Essa é a chave que chama os membros da mão de Deus. Mas antes da conversa se concluir, os soldados do Conde encontraram um esconderijo e o maldito, mano, enviou um presentinho especial para o Guts. Um soldado um tanto quanto modificado por forças malignas. Não importa quantas vezes ele fosse cortado e fatiado, seus membros se curavam. A desvantagem de ser humano pesava muito contra o Guts, e vendo que poderia perder a luta, ele agiu de forma bem inteligente. Usou seu canhão para derrubar o teto da casa e prender o demônio nos escombros. Sem o soldado no caminho, eles foram meter o pé, mas o Vargas foi capturado pelo Conde. Aqui é outro momento onde vemos mais um pouco da personalidade criminosa do Guts. O elfo pede para ele ajudar a resgatar o médico, mas o espadachim diz que foi até melhor ele ser capturado, pois só estava atrasando a fuga. E novamente diz que vermes merecem morrer logo. E foi exatamente isso que aconteceu. Vargas foi executado em praça pública mesmo com o elfo tentando ajudá-lo. E por um momento temos um raio de esperança na personalidade brutal de Guts. Ele olha para a cabeça cortada de Vargas e diz que irá vingá-lo, fatiando o Conde, mas é interrompido por vários outros espíritos pedindo vingança. Todos aqueles que foram mortos pelo Conde clamavam pela morte dele, só que foram pedir para o cara errado, né, mano? Guts se enfureceu e começou a gritar que eles estavam mortos, e mortos são vermes que não têm vontade. A vingança é feita apenas por pessoas vivas, alguém de carne e osso como ele, e apenas Guts poderia acabar com as maldades do Conde. Com o vigor recuperado, ele voltou para acabar com aquele soldado esquisitão lá que se regenerava. E em uma luta feroz, o soldado dizia que poderia ficar se regenerando para sempre. Não importa o que Guts fizesse, um humano jamais poderia acabar com o demônio. O engraçado é que todos eles dizem isso, mas ao sentirem o peso da espada gigantesca do Guts cortando seus pescoços, eles clamam por misericórdia. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O demônio teve a cabeça cortada e esmagada contra uma parede. Eu quero ver ele se regenerar agora. Guts simplesmente exterminou o monstro e então se dirigiu ao palácio do Conde. Agora não tem mais para onde fugir. Ele irá enfrentar a ira. O problema é que o governador era um monstro muito mais abominável que a cobra que o espadachim acabou nos capítulos anteriores. Esse bicho, velho, é grotesco e com uma capacidade de regeneração absurda. A cada golpe da espada, o monstro ficava mais e mais forte. A violência gráfica nas imagens de Berserker, mano, é insano. Cada detalhe feito pelo Miura torna a obra muito mais imersiva e até um pouco macabra, velho. Olha esse monstro sorrindo com duas cabeças e olhando o corpo do Guts, sem deixar passar os diálogos dos personagens. As falas deles condiz muito com o visual. Tudo é feito para chocar. Mas voltando aos acontecimentos, o Conde, quando estava prestes a acabar com o Guts, teve uma surpresa. O elfo começou a atrapalhar e nesse meio tempo a filha do Conde, que vivia presa no castelo, desceu para entender o que estava acontecendo ali. E nessa hora ela viu seu pai transformado nesse monstro. Teresa ficou em choque. O Conde gritava de ódio. Ele queria acabar imediatamente com o elfo e Guts por fazerem a sua filha verem ele naquela forma demoníaca. Mas nessa brecha deu um espaço de tempo que Guts se recuperou e olhem esse sorriso. O maldito é um sádico, velho. Ele estava curtindo tudo isso. E quando o Conde partiu pra cima dele, olha só o que o espadachim fez. Ele puxou a Teresa pelos braços e a usou de escudo humano contra o seu próprio pai. E naquele segundo de hesitação do Conde, Guts sacou seu canhão de novo e atirou bem na cabeça dele. E para finalizar o serviço, pulou com a espada na boca e fatiou o pescoço do monstro. Você deve estar achando que acabou, né? Mas calma que ainda temos muito mais crueldades feitas por Guts. Na frente da filha do Conde, ele sacou uma adaga e começou a enfiar no corpo dele, gritando que já que ele era imortal, então não se importava de deixar o Guts matá-lo até se satisfazer. Só que aí aconteceu algo inesperado, velho. O Conde, gritando que não queria morrer,
ativou a chave de Behelit. E então o portão para o outro mundo se abriu, e lá os seres mais importantes deram as caras. Os famosos membros da mão de Deus. São eles por quem Guts busca, e entre eles tem um muito especial. Para mim, um dos melhores personagens de Berserker, Griff. E o maldito ri da situação de Guts, dizendo que ele serviu como um ótimo sacrifício. E um sacrifício capaz de tornar Griff um dos membros da mão de Deus. Essa é uma trama muito importante da história, mas será revelada apenas nos próximos arcos. E mesmo com a marca reagindo em seu corpo e todos os ferimentos que ele teve na luta contra o Conde, Guts sacou sua espada e partiu para cima do seu maior inimigo. Mas o problema é que ele foi expelido sem ter nem a chance de fazer nada. E então os outros membros dizem ao Conde que sua vontade de viver que ativou a chave. E graças a isso ele teria um pedido concedido. Só que em troca ele teria que oferecer uma vida humana como sacrifício. E os demônios, que não são bobos nem nada, queriam o corpo da sua filha. Teresa seria a vítima. O Conde não queria entregar a sua filha, mas então teve o seu segredo revelado. Quando ele ainda era um humano comum, ele chegou uma vez em casa de surpresa e pegou a sua esposa num ritual macabro. Um oceano de corpos se entrelaçando, e então, cheio de ódio, ele pensou em até mesmo tirar a sua própria vida. E chorando como uma criança, um choro que nenhum deus poderia ajudar, ele foi capaz de abrir a outra dimensão. E foi ali que os membros da mão de Deus lhe ofereceram um corpo que não teria mais sofrimento. Em troca, ele precisava dizer apenas uma frase, e ele disse: o Conde entregou a sua própria esposa para fortalecer a sua pobre alma. E desta vez, bastava entregar a sua filha, que teria tudo o que quisesse. Sacrifício após sacrifício, o Conde escaparia do sofrimento e se tornaria muito forte. Mas caso não entregasse Teresa, ele iria amargar para toda a eternidade no inferno, vagando com outras almas que ousaram se relacionar com demônios. E naquele momento ali, ele até cogitou entregar a própria filha para não morrer, mas aceitou ser sugado pelas outras almas. E nessa brincadeira toda, quase que o Guts foi levado junto. Sorte que ele ativou seu canhão e com um disparo na direção do Griffin, mesmo não atingindo, mas aquilo foi o suficiente para fechar o portão da outra dimensão. Teresa ficou viva, mas não tinha ninguém, e culpou o Guts por todo aquele sofrimento. Se ele não tivesse aparecido, ela e seu pai ainda estariam bem. Um erro pensar assim, pois o próprio pai dela entregou a sua mãe como sacrifício e quase entregou ela. Sem falar que ele já era um demônio que estava matando e devorando pessoas. Mas Teresa, na força do ódio, gritou que um dia mataria o Guts. E recebeu a melhor resposta, que ela poderia vir a qualquer hora. Você pode pensar que foi mais uma das crueldades do Guts, mas aqui nós temos a imagem daquele meme que sempre circula na internet quando acontece alguma coisa triste. O Guts diz isso pra Teresa, mas quando ele se vira ele está chorando. É quase como se ele agisse como uma pessoa sem coração apenas para manter uma máscara. Uma personalidade que ele precisou assumir para viver nesse mundo caótico e sem esperanças. Nós vamos entender mais sobre ele e os motivos que o deixaram assim bem pra frente. Com isso nós finalizamos o arco Black Sword Man. Para quem quiser ler, se trata dos capítulos 00,001 até o 00,008. São os volumes 1 e 2. E agora no volume 3, nós entramos num dos melhores arcos já feitos na história. O arco da Era de Ouro. Ele é um arco, mano, insano e bem longo. Por isso não vou conseguir fazer em apenas um vídeo. Sem falar que só resumir ele é quase cometer um crime, velho. Eu quero dar muito mais do que isso, eu quero dar as minhas opiniões sobre o que eu achei e tudo mais. Por isso eu devo dividir ele em umas 3 ou 4 partes, mais ou menos de vídeos, bem longos. Mas enfim, espero que tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado a todos pela presença. Antes de sair, deixa o seu like, se inscreva no canal. Valeu, tamo junto, falou e é nóis!